Você já se perguntou o que realmente estava em jogo quando a mensagem de Cristo começou a ecoar nas ruas do Império Romano? Não foi apenas uma nova fé, mas um confronto direto que desafiou a própria estrutura de poder. Havia uma guerra silenciosa, mas brutal, pelo domínio das almas e da lealdade. O que significava seguir a Jesus quando o imperador exigia ser adorado como um deus? Para entender esse cenário, é preciso voltar ao século IV a.C., quando a morte de Alexandre o Grande marcou o início de uma profunda transformação no mundo antigo. Com a queda do vasto Império Grego, Roma emergiu como a nova potência dominante. Mas os romanos não conquistaram apenas territórios, eles herdaram e difundiram a poderosa herança cultural grega, formando aquilo que ficou conhecido como cultura greco-romana. Essa fusão moldou profundamente a política, a filosofia, a religião e até o cotidiano das pessoas espalhadas por todo o Mediterrâneo. Segundo o historiador Martin Dreher, o grande responsável por essa unidade cultural foi o helenismo. Esse movimento não se limitou a expandir a língua grega, ele levou consigo costumes, arte, literatura, filosofia e práticas religiosas, criando uma espécie de linguagem comum entre povos muito diferentes. Quando o cristianismo começou a surgir, ele encontrou um mundo já conectado culturalmente, e isso foi decisivo para sua rápida disseminação. Foi nesse ambiente que Otaviano, que mais tarde receberia o título de Augusto, consolidou seu poder nos anos 40 a.C. Seu governo marcou o início da famosa Pax Romana, uma paz que muitos desejavam, mas que foi mantida pelo controle rígido das legiões armadas. Conflitos foram sufocados, rebeliões foram esmagadas e, sob a aparência de estabilidade, o império exigia algo fundamental: submissão. Augusto não era apenas um governante político. Em 12 a.C., ele recebeu o altíssimo título sacerdotal de Pontifex Maximus, tornando-se também a principal autoridade religiosa de Roma. Como se não bastasse, o Senado ainda lhe concedeu o título de Augusto Pater Patriae, o pai da pátria. Pouco antes de morrer, ele apresentou um relatório retrospectivo de seu governo, no qual destacava com orgulho as honrarias recebidas por sua clemência, justiça e piedade. Nesse ponto, algo crucial estava acontecendo. A figura do imperador começava a ultrapassar os limites da política e entrar no território do sagrado. O culto ao imperador se desenvolveu exatamente nesse contexto. Em várias regiões do império, especialmente na Ásia Menor, inscrições exaltavam o nascimento de César como boas notícias para o mundo, linguagem que, curiosamente, ecoaria mais tarde na pregação cristã. Uma inscrição de 9 a.C. afirmava que o nascimento do imperador havia trazido paz, salvação e o fim das guerras. O imperador era apresentado como um benfeitor divino da humanidade. Assim, a unidade do Império Romano se tornava visível na própria pessoa do governante, que concentrava em si os principais cargos da antiga república. Quando Augusto morreu no ano 14 d.C., seu filho adotivo Tibério assumiu o poder. Foi durante o governo de Tibério que um evento aparentemente pequeno, ocorrido numa província distante chamada Judéia, começaria a mudar a história: a execução de Jesus sob a autoridade de Pôncio Pilatos, procurador da Judéia e da Samaria entre os anos 26 e 36. Após Tibério, o trono passou para Calígula, um governante marcado por excessos e ambições desmedidas. Em um gesto que poderia ter provocado uma crise religiosa gigantesca, ele tentou impor sua própria estátua dentro do Templo de Jerusalém. Sua morte repentina impediu que o plano fosse adiante, mas o episódio revelou o nível de tensão entre o poder imperial e as sensibilidades religiosas judaicas. Em 41 d.C., Cláudio assumiu como imperador. Seu governo trouxe um episódio particularmente revelador para a história do cristianismo primitivo. No ano 49, ele decretou a expulsão dos judeus de Roma devido a conflitos internos. O historiador Suetônio relata que os distúrbios eram provocados por discussões instigadas por alguém chamado Cresto. Muitos estudiosos entendem que essa pode ser uma referência indireta a Cristo.
Se essa interpretação estiver correta, isso significa que já naquela época, a mensagem sobre Jesus estava provocando divisões profundas dentro das comunidades judaicas de Roma. Parte permanecia ligada ao judaísmo tradicional, enquanto outra começava a aderir ao movimento cristão. O resultado foi drástico. Judeus, incluindo judeus cristãos, foram expulsos da cidade e suas reuniões religiosas foram proibidas. Mais tarde, esse decreto seria revogado por Nero. Quando Cláudio morreu em 54, envenenado por sua esposa Agripina, o trono passou para seu filho adotivo, Nero, que tinha apenas 17 anos. No início, seu governo foi moderado, mas com o tempo Nero se tornou cada vez mais instável e autoritário. Ele gostava de se apresentar em público, eliminava opositores sem hesitação e mergulhou o império em um período de crescente tensão. O momento mais sombrio veio no ano 64 d.C., quando um grande incêndio devastou Roma. Para afastar as suspeitas de que ele próprio teria sido o responsável, Nero culpou os cristãos. Foi assim que teve início a primeira perseguição oficial contra os seguidores de Jesus em Roma. Muitos foram presos, torturados e executados de forma brutal. O historiador Tácito registra as atrocidades cometidas nesse período. A perseguição de Nero marcou profundamente a memória cristã e ajudou a consolidar a percepção de que seguir a Cristo podia significar enfrentar o próprio poder imperial. Após uma série de crises e revoltas, Nero acabou cometendo suicídio em 68. Curiosamente, após sua morte, espalhou-se o boato de que ele não havia morrido de fato e que retornaria. Esse temor coletivo pode ter influenciado a imaginação apocalíptica presente no livro do Apocalipse, especialmente na figura da besta que parece ressurgir após receber uma ferida mortal. A morte de Nero mergulhou o império em instabilidade. 3 generais, Galba, Otto e Vitélio, foram proclamados imperadores em diferentes regiões, ameaçando desencadear uma nova guerra civil. A crise só foi contida quando Vespasiano, apoiado por suas tropas na Palestina, conseguiu assumir o poder em 69 d.C. e restaurar a ordem. Vespasiano também reforçou o modelo de sucessão dinástica iniciado por Augusto, garantindo que seus filhos o sucederiam. Após sua morte em 79, seu filho, Tito, conhecido como o Conquistador de Jerusalém, tornou-se imperador. Pouco depois, em 81, o poder passou para seu irmão, Domiciano. O governo de Domiciano é especialmente relevante para a história do cristianismo primitivo. Ele procurou enfatizar seu poder absoluto, incentivou honras quase divinas à sua pessoa e exigia submissão total. Em cerimônias públicas, aceitava aclamações que o exaltavam como senhor. Esse clima de pressão imperial forma o pano de fundo no qual muitos estudiosos situam a redação do livro do Apocalipse. Em 96 d.C., Domiciano foi assassinado em uma conspiração palaciana. Após sua morte, houve uma mudança significativa. O Senado escolheu Nerva como imperador, refletindo um ideal político influenciado pelo pensamento estoico. O melhor governante deveria governar em favor do bem comum. Quando Nerva morreu, em 98, Trajano assumiu o poder por adoção, consolidando um modelo que buscava escolher o governante mais capacitado e não apenas o herdeiro biológico. Esse período marcou uma fase de relativa estabilidade administrativa no Império. Mas o grande tesouro que se revela ao observar toda essa trajetória histórica é este. A ascensão do cristianismo não foi apenas um fenômeno religioso. Foi também um movimento que, mesmo sem armas, tocava o coração da estrutura ideológica de Roma. O imperador reivindicava ser o Pontifex Maximus, o pai da pátria, o garantidor da paz e o centro da devoção pública. Sua autoridade não era apenas política, era também espiritual. A lealdade ao império passava, inevitavelmente, pela reverência ao imperador. No entanto, a mensagem cristã introduziu uma ruptura profunda. Ela proclamava que Jesus era Senhor, falava de um reino que não era deste mundo, oferecia uma paz que não dependia das legiões romanas e, acima de tudo, exigia uma lealdade que ultrapassava as fronteiras do império. Para os primeiros cristãos,
Recusar-se a participar do culto imperial não era apenas uma escolha religiosa privada, era um ato carregado de implicações públicas e políticas. Na prática, essa recusa questionava a base simbólica que sustentava o poder de Roma. A verdadeira guerra não era travada apenas nos campos de batalha. Ela acontecia no campo da adoração, da identidade e da lealdade última. Cada vez que um cristão confessava que Jesus era Senhor, estava, consciente ou não, negando a pretensão absoluta de César. Essa tensão moldou profundamente os primeiros séculos do cristianismo. Ela ajuda a explicar as perseguições, os conflitos e também a impressionante resiliência das comunidades cristãs espalhadas pelo Império. E talvez a pergunta mais inquietante permaneça ecoando até hoje. O que realmente acontece quando uma mensagem espiritual desafia as estruturas de poder do seu tempo? Essa batalha de lealdades moldou os primeiros séculos do cristianismo de maneiras que muitos de nós mal compreendemos. Que outras implicações você acredita que essa oposição direta entre o poder de César e a mensagem de Jesus teve para a fé que conhecemos hoje? Deixe sua opinião nos comentários e vamos desvendar juntos mais segredos da história silenciada.